É verdade que nós somos a igreja? No credo apostólico, os cristãos confessam crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Mas o que será que é mesmo essa comunhão dos santos? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Os termos que o Novo Testamento usa para definir a igreja mostram que existe uma comunhão íntima entre as pessoas, entre os cristãos e o próprio Deus. Por exemplo, 1 Timóteo 3, a gente lê assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou então Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No momento em que alguém crê em Cristo, não se pode crer em outra coisa, mas no momento que alguém crê em Cristo, essa pessoa torna-se com isso imediatamente um membro da igreja. Ela faz parte da igreja. E ela deixa de ser membro da igreja quando ela perde a fé. Isso é o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, por exemplo. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensorbebeças, mas teme. Nesse sentido, é uma parte da verdade que nós somos a igreja. Afinal, a gente faz parte dessa comunhão dos santos. Mas a gente ainda não chegou lá em o que é essa comunhão dos santos, o que são esses santos, o que faz disso santo, como é que isso é possível. A igreja cristã é santa simplesmente porque ela recebe um perfeito e um completo perdão de Deus. Recebe a justiça de Cristo e não simplesmente dela. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para ajudar a gente a entender esses textos bíblicos que já vieram, especialmente alguns que vão vir mais adiante, eu quero compartilhar uma frase de Martinho Lutero a respeito do credo apostólico, e ele diz assim: aprende, pois, a compreender este artigo da maneira mais clara. Se perguntarem, que queres dizer com as palavras creio no Espírito Santo? Podes responder, creio que o Espírito Santo me santifica, com o seu nome indica, mas com o que ele o faz? Ou qual é a maneira e o seu meio para tanto? Resposta, por intermédio da igreja cristã, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. Em Gênesis, lá no Antigo Testamento, a gente vê um episódio muito interessante que faz a gente olhar para a igreja hoje. A igreja desde aquele tempo e até hoje. Jacó, depois de ter um sonho, vê anjos descendo do céu e conversar com Deus nesse sonho, ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó pensou que aquele lugar onde ele estava deitado era um lugar santo e por isso é que Deus estava lá, mas ele se enganou. Na verdade, aquele lugar era santo, na verdade, aquele lugar era a casa de Deus, porque Deus se fez presente ali. Por isso a gente pode dizer que este lugar é santo, que este lugar é a casa de Deus, porque Deus se faz presente ali, através da sua palavra, através dos sacramentos, onde ele vem com seu corpo e sangue na Santa Ceia, por exemplo. É só por isso que ele é santo, não é por ele em si, mas é porque Deus se faz presente ali naquele lugar. E na igreja, onde Deus se faz presente através dos meios da graça, onde Deus vem ao nosso encontro, nós temos um lugar onde literalmente Deus abre os céus e entrega esse céu para nós, por meio da sua palavra, por meio do seu perdão. Assim como Jacó sonhou e presenciou e viveu aquilo ali, nós vivemos hoje, claro que de uma forma diferente, não é em sonho, mas nós recebemos a mesma coisa, nós recebemos o mesmo perdão, recebemos o mesmo Deus vindo ao nosso encontro. Ele não fica isolado no céu, mas Ele está junto conosco, Ele está entre nós. A gente vê pelo texto de Atos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso era algo importante para eles, isso era algo que definia eles como igreja, como corpo de Cristo, na comunhão com Cristo. Até mesmo a palavra comunhão aparece aqui.
Eles não eram simplesmente partes do mesmo corpo, e aqui eu não quero dizer que isso é pouco, na verdade isso é muito mais do que qualquer coisa que nós poderíamos fazer, é esse ser parte do corpo de Cristo, ser parte do mesmo corpo. Por nós a gente não pode, só por Cristo. Mas eu quero dizer que eles eram ainda mais do que isso, que o sentido de ser igreja é ainda maior do que isso, ou seja, tem mais detalhes além desse. Afinal, eles não estavam só na comunhão, mas eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, então tem mais coisa ali. Mas olhando para esse todo, para tudo que tinha ali, que comunhão é essa? 1 João vai mostrar para nós que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão cristã é uma comunhão por meio de Jesus Cristo e é uma comunhão em Jesus Cristo. A gente não pode esquecer disso. Não existe uma comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Não pode existir outra, é só essa. Pode ser uma comunhão breve, de um dia ou de um momento só, ou pode ser uma comunhão duradoura que dure toda a vida, inclusive. Mas a comunhão cristã é essa. Nós só temos comunhão por meio de Jesus Cristo, nós só temos comunhão em Jesus Cristo. Não existe outro tipo de comunhão, não pode existir outra. E a gente percebe que a comunhão não é algo simplesmente entre pessoas, mas a gente tem uma comunhão de coisas. Pessoas, Deus, meios da graça, e tudo isso se faz a comunhão que nós chamamos de comunhão dos santos. As coisas santas estão em comunhão aí. E assim a gente percebe que algo intimamente ligado com a comunhão, já que nós estamos em comunhão com Cristo, mediante Cristo, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o sacramento do altar. Afinal, é justamente isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nos elementos consagrados que a gente tem no sacramento, não existe simplesmente uma lembrança, uma indicação de uma comunhão espiritual, um simbolismo de uma comunhão espiritual com Cristo. Quer ele creia ou não, ele recebe o corpo e o sangue de Cristo, e não somente quando ele crê nesse corpo e sangue. É lógico que os benefícios disso, de forma geral, o perdão, a salvação, a gente recebe por crer naquilo sim. Mas o corpo e o sangue de Cristo estão lá, independente da fé que eu tenha ou que alguém tenha, dependem da palavra. Mas esse é um assunto para a gente olhar talvez no próximo vídeo, já fica a dica aí. E assim a gente pode ver então que na Santa Ceia a gente tem essa comunhão com Cristo, essa comunhão nessa coisa santa. De forma bem simples, as confissões luteranas explicam por que a igreja não vai acabar, porque ela não vai deixar de existir. Lá está escrito assim: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. Porque para a verdadeira unidade da Igreja cristã é suficiente que o Evangelho seja pregado unanimemente, de acordo com a reta compreensão dele, e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus. Por isso essa ênfase na pregação da palavra, no perdão, no batismo, na Santa Ceia especialmente, que eu busquei trazer aqui. A gente não pode esquecer dessa comunhão que nós temos nele, na sua palavra, na sua ceia, no seu corpo e sangue. Essa é uma comunhão que nós temos em Cristo e essa é a comunhão cristã. Essa comunhão dos santos que se reúne na igreja, se reúne no culto público para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a ceia, essa é a igreja. Isso é a igreja. Então nós somos sim parte da igreja, a gente faz parte da igreja, mas a gente nunca pode achar que a igreja é algo que parte ou que depende do indivíduo, depende simplesmente das pessoas. Afinal, ela depende de outro, ela depende de Cristo. E as pessoas, para terem comunhão e fazerem parte da igreja, dependem dele. A igreja cristã faz aquilo que Cristo deixou para ela fazer. A pregação faz parte disso e os sacramentos também. A igreja cristã diz que, em primeiro lugar, se reconhece o povo cristão quando ali está a palavra de Deus. Afinal, tudo o que é santo por isso. Aquilo que a palavra, de forma figurada, toca, se torna santo. Depende-se da palavra para algo ser santo. Então, aonde você ouve que essa palavra é crida, é pregada, é confessada, ali você pode saber que tem uma igreja cristã. Ali você pode saber que existe a comunhão das coisas santas.
Afinal, a palavra de Deus não volta vazia, como diz o profeta Isaías. E mesmo que não exista outro sinal além da palavra de Deus, você pode ter certeza que ali existe uma igreja cristã, porque o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Então a gente vê que depende sim da palavra de Deus, onde tem a palavra de Deus, ali tem a igreja. Mas eu gostaria que a gente não diminuísse tanto as coisas. Já que depende disso para ser igreja, a gente vai excluir o resto. Não, pelo contrário. Deus deu outras coisas para nós também. Deus deu outras coisas santas para essa comunhão dos santos. Afinal, eles são meios da graça, são meios pelos quais Deus nos entrega a sua graça, a sua salvação. E até mesmo neles está a palavra de Deus, no batismo, na Santa Ceia, quando a igreja anuncia o perdão para os pecadores arrependidos, ali é usada e está presente a palavra de Deus. Por isso que eu vi a necessidade de compartilhar sobre esse assunto aqui no canal, para que a gente não deixe que o conceito bíblico de igreja mude, para que o conceito bíblico de igreja empobreça e a gente pense em uma coisa apenas. Quando a gente tem muito, Deus deixou muito para a sua igreja e Ele se faz presente nela. E por isso, por Ele se fazer presente, por Ele deixar tanta coisa com a igreja, eu quero compartilhar com você algumas palavras de Lutero que expressam o consolo dele e também podem expressar o nosso. Que Deus nos ajude como ajudou os nossos antepassados e como ajudará a nossa posteridade para louvor e honra do seu nome divino eternamente. Pois não somos nós que podemos preservar a igreja, também não o foram nossos ancestrais e nossa posteridade também não o será. Mas foi e será aquele que diz: eu estou convosco até o fim do mundo. Como está escrito em Hebreus, Jesus Cristo ontem, hoje e por todos os séculos, e em Apocalipse, aquele que era, que é e que há de ser. Sim, este é o nome do homem e nenhum outro tem esse nome, e também não haverá outro que se chamará assim. Deus abençoe você na sua igreja e através da sua igreja. Amém. Editando o vídeo eu acabei percebendo que eu esqueci de fazer uma coisa lá onde eu estava gravando. De pedir para você deixar o seu joinha se você gostou, ou o outro joinha se você por acaso não gostou. E, claro, te lembrar de que se você quer ver mais vídeos como esse aqui, onde você aprende sobre a doutrina luterana, aprende sobre a igreja, aprende sobre a Bíblia, se inscreve no canal para você receber notificações de quando sair algum vídeo novo. E eu quero agradecer muito ao apoio que vocês têm me dado, quem compartilha os vídeos, vocês que curtem os vídeos também, que comentam com os amigos de vocês sobre os vídeos e também que me dão um retorno sobre o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando a respeito disso. Muito obrigado de coração. E se você quer conhecer uma igreja luterana, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a encontrar uma igreja luterana próxima à sua casa ou o mais próximo possível da sua casa. Tchau, tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.